Vamos passar direto para a palavra. Há um ambiente de adoração tão tremendo nesse lugar agora. E quando existe um ambiente de adoração, um ambiente onde o Espírito Santo pode ser derramado, estar, é o lugar mais propício para que a palavra entre no coração de cada pessoa. É o ambiente perfeito, porque é como se a nuvem da glória do Senhor pairasse sobre nós. E nesse momento, o nosso coração, a nossa mente, ela fica mais acessível à palavra de Deus. Por que às vezes é tão difícil nós entendermos a palavra de Deus? Porque nós somos tão terrenos. E as coisas de Deus são tão altas, que às vezes é difícil entender. E somente com a ação do Espírito Santo é que nós conseguimos entender. Aquele que te trouxe a esse lugar, aquele que um dia fez com que você entendesse a pregação da salvação, a pregação da eternidade, da cruz, foi uma ação do Espírito Santo na tua vida. Por isso que a palavra de Deus diz que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Você lembra o dia que Jesus te atraiu para a presença dEle e você começou a enxergar Jesus? Você lembra disso? Quem lembra? Eu lembro. Eu lembro. É interessante porque eu não lembro de um monte de coisas da minha infância. Eu não lembro coisas da minha juventude. Eu tenho uma amiga, a amiga Leila, que ela foi minha amiga, nós nos convertemos juntas. Ela estudou comigo, ela estudava comigo quando eu conheci o Marco, nós três estudávamos na mesma classe. E ela era amiga assim, dela estar em casa, eu na casa dela, amiga irmã. Minha querida amiga, que é minha amiga até hoje. E ela me conta coisas que aconteciam na minha casa que eu não lembro. Mas as minhas experiências com Deus, eu lembro com dia e hora. Os meus momentos com Deus. O momento que primeira vez que eu me senti atraída para estar com Ele. Me lembro com clareza o dia que eu ouvi o chamado e que eu o recebi como Salvador. Lembro do dia em que eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Tem outras lembranças que eu não tenho o dia, mas eu lembro da situação que eu estava. Quando eu comecei um processo de Deus curar feridas mais profundas da minha alma. Sabe por quê? Esse lugar na nossa vida, que fala da nossa vida com Deus, ele está num lugar muito mais íntimo, muito mais profundo do nosso ser. Ele está escrito dentro do nosso espírito, pelo próprio Espírito Santo de Deus. Eu não sei se vocês viram já um videozinho que rolou aí na internet, de uma senhora com Alzheimer, que ela não lembrava nada, mas quando falou de Jesus, é porque Jesus na nossa vida, Ele ocupa esse lugar, amado. Ele não é um amigo, como qualquer outro amigo que você tenha. Ele não é um pai, como qualquer outro que você tenha. Ele não é. Ele é para estar em você. As experiências com Ele modificam o mais profundo do seu ser. Momentos como esse. Hoje essa igreja foi invadida pelo louvor, pela adoração e pelo espírito de adoração. Momentos como esse, você pode ter certeza que algo dentro do teu espírito foi mudado. E deixa isso criar raiz. Não deixa se perder na primeira esquina.
E hoje a palavra que Deus tem para nós é identificados com Cristo. Eu estava orando, nos meus momentos de oração, e me veio uma palavra de Deus falando: muitos dos meus filhos querem se identificar comigo na minha ressurreição, porém não querem se identificar comigo na minha morte. E a partir daquele momento, o Espírito Santo começou a me falar sobre essa palavra hoje. Eu quero começar lendo com vocês uma passagem que está em Romanos 6, versículo 4 e 5. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque Porque se formos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Em João 6, nós vamos ler o versículo 51, depois do 54 ao 57. Só para remir o tempo. Então, diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Repete comigo isso aqui. Quem come, vamos, 1, 2, 3, hein? 1, 2, 3. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Aleluia. Assim como o Pai, que vive e me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. O sacrifício de Cristo na cruz. Esse sacrifício, ele veio, nós temos 2 momentos que mudam a nossa história. Que mudaram a nossa história. O primeiro momento foi o momento em que Jesus, durante todo o seu padecer, não foi só o momento da cruz, a cruz foi para consumar tudo. Mas foi em todo momento em que houve o padecer de Jesus, que nós sabemos da agonia dele ao suar gotas de sangue, a agonia diante de um julgamento injusto, aonde ele foi esbofeteado, arrancado a sua barba, ferido no seu rosto, envergonhado, colocado uma coroa de espinhas, chicoteado. Todo esse padecer e depois culminando com a cruz. Cada gota de sangue derramado de Jesus, era uma gota do meu e do seu sangue. Muitas vezes a gente tem facilidade de falar sobre isso, mas a gente não tem muita habilidade em entender que ali é um lugar que eu preciso passar com Jesus, para depois receber o benefício da ressurreição. Jesus padeceu, derramou o seu sangue. Presta atenção, porque eu vou falar coisas que parecem óbvias, mas muitas vezes não vividas, só entendidas. Naquele momento que Jesus derramou o seu sangue, Ele tomava o meu pecado, o seu pecado, Ele se identificou conosco naquela hora. Eu gosto muito do filme Nárnia, né? Embora tenha controvérsias aí, mas eu fico com preguiça de gente chata. Então vamos lá, vamos sem controvérsias aqui das coisas.
Depois corta isso que eu falei da preguiça de gente chata, tá? Mas que eu tenho. Quando tem o leão, que é a representação de Jesus no filme, aquele primeiro que saiu, né? Que eu nem lembro o nome do começo do filme, mas é o primeiro lá que fala do armário. Ele é uma representação de Jesus ali. E tem um dos meninos, né? Dos filhos de Adão, que eles falam, né? Que comete um erro muito grande, um erro de traição, um erro muito feio, um pecado muito, muito ruim. E aquele menino, vem a feiticeira, que é a figura do diabo, que é a figura de Satanás, e traz um decreto e fala ali. Eu gosto de filmes porque filmes ajudam a gente a entender de uma forma lúdica aquilo que é real e que é poderoso nas nossas vidas, muitas vezes. E ali ela chega e fala que o leão lá, que era o principal, que ele sabia que existia uma lei no universo, que aquilo que ele fez precisaria ter morte. Ele era condenado à morte por aquilo que ele fez. E quando esse leão entra e toma o lugar, oferece a sua vida em troca da vida daquele menino. E paga o preço. É interessante porque é um filme lúdico, né? Que a gente... Mas, gente, é exatamente isso. Jesus, naquela hora, ele se identificava por mim e por você. Ele se identificava conosco. Ele tomava nosso lugar. Quando a gente tem consciência disso, a gente fica tão mais humilde, tão mais quebrantado. Por que nos orgulhamos? Por que achamos que somos mais do que somos? Por que julgamos nossos irmãos? Por que começamos a internet para ficar cutucando o irmão, o outro, porque faz diferente de mim? Porque eu me acho, porque eu não a identificação de Jesus na cruz por mim, que eu não merecia o lugar que eu estou, eu não merecia ser quem eu sou, eu não merecia a liberdade que Ele me deu através da sua ressurreição, eu não merecia a vida que eu tenho. Essa convicção nos torna mais misericordiosos, mais perdoadores, e nos torna pessoas que entendem a sua dependência e como precisam de Jesus. Como nós precisamos de Jesus. Amados, você precisa de Jesus quando você levanta e quando você deita. E esse sacrifício de Jesus, que Ele se identifica conosco naquele momento, Ele passa por um processo que chega na hora que Ele ressuscita e vence a morte. Ali Ele já não estava mais se identificando com o homem pecador. Ali Ele estava tomando o seu lugar de Deus. Ele estava tomando o seu lugar de um com o Pai. Ele estava tomando a autoridade que Ele conquistou naquela cruz. Ali a autoridade do céu toma Jesus e Ele ressuscita, vencendo a morte, vencendo o pecado. E nessa ressurreição onde Ele vence a morte, quer dizer, a morte era a última coisa a ser vencida, e ali Ele vence todas aquilo, é quando nos traz toda a possibilidade de vivermos hoje a liberdade do pecado. Traz as bênçãos de Deus. Porque Jesus ressuscitou e Ele vive. Porque Ele ressuscitou e vive. Eu sei que eu tenho vida eterna. Eu sei que eu tenho um Pai que está comigo, porque Ele falou, eu estarei convosco até a consumação dos séculos, até o final. Eu não vos deixarei, eu nunca estou sozinho. Nos meus desertos, na minha luta, não é que eu não tenho luta não, tenho luta sim, mas na minha luta eu não estou só. Eu nunca estou abandonado, porque Jesus ressuscitou e vive. Quando o inferno vem contra mim,
Existe um poder maior que o inferno para bradar do alto, para declarar e para afastar o poder do inferno da minha vida. Porque Ele vive. Porque Ele vive. Porque Ele ressuscitou. Eu posso clamar por milagres. Eu posso ver milagres. Porque Ele ressuscitou, eu não preciso mais viver tristeza, eu não preciso mais viver um caos dentro de mim, eu posso viver a paz. Jesus falou, eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou. Não é a paz que o mundo te dá, não é a paz da ausência de guerras, não é a paz de parecer que está tudo tranquilinho. É uma paz dentro de nós, que em meio a guerras eu consigo ter paz, porque eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que aqui é só um momento passageiro, mas que existe uma eternidade esperando por mim. E muitas vezes nós amamos ouvir essa palavra da redenção e da ressurreição de Cristo e o benefício dessa ressurreição. Mas, amados, não tem ressurreição sem a cruz e sem a morte. E agora, nas palavras de Jesus, Ele começa a falar para a gente, em Romanos, através do apóstolo Paulo, Ele fala, fomos, pois, sepultados com Ele no batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Assim andemos também debaixo da bênção da ressurreição. O Senhor tem nos chamado para nos identificar com Ele agora. Ele se identificou com os nossos pecados e agora Ele chama para a gente, come a minha carne, bebe meu sangue. É o símbolo aqui. Você pode pegar um lenço para mim, por favor? Aqui na minha coisa tem. Se precisar, se tiver ali dentro também. Gente, lá no acampamento estava todo mundo meio gripadinho. Não é gripadão, é só um... Aí eu fui para lá ontem, adivinha? A Vitória foi super gripada, né? Aí eu chego lá, o Agliston estava com febre também. Falei, quem mandou, né, ficar namorando, pegou gripe. Aqueles lá são demais. Mas quando eu saí, já estava todo animadinho já. Jesus, vem e trabalha. Tinha uma unção de cura lá também. Uma unção do Senhor ali. Olha, bom, voltando aqui. Ele pega e nos chama agora. Olha o que fala, o que a gente leu aqui em João 6. Eu sou o pão vivo, aquele que come a minha carne e bebe meu sangue. A gente, quando celebra a Santa Ceia, é exatamente para lembrar, para nos lembrar, para reafirmar que nós, nisso, estamos nos identificando com Cristo para sermos um com Ele. Para sermos um com Ele. Hoje Jesus nos chama, filho, você que tem que se identificar com a minha morte agora. Eu morri me identificando por você. Agora é hora de você deixar essa vida egoísta, essa vida de que tudo tem que ser do seu jeito, essa vida de que você que sabe as coisas, e venha amados, quando você se batizou, e hoje eu quero que você viva seu batismo de novo. Viva seu batismo de novo. O batismo é o maior sinal público. É um dos primeiros sinais públicos de que nós falamos, eu quero me identificar com o meu Jesus na morte. Eu vou me identificar com Ele na morte. Sabe o que significava o batismo? Existiam, antes de Jesus, uns rituais de purificação. Porque os judeus tinham aquela coisa de que se ele tocasse algo impuro, ele ficava impuro. Então, se ele tocasse um cadáver, ele estava impuro. E assim, várias coisas. Se ele tocasse uma pessoa que era impura, cumprimentei com a mão.
a pessoa impura, ele ficava impuro também. Ele tinha essa tradição. E nessa tradição, eles tinham tanques, que até em alguns lugares lá ainda em Israel você vê isso. Esses tanques, aonde eles iam para antes de oferecer adoração ao Senhor, eles se purificavam. Eles entravam naquele tanque, eles se batizavam ali naquele tanque. Aí vem João Batista, trazendo uma mensagem que às vezes a gente, por não entender esse passado, não entende a força do batismo. Por isso que eu estou falando, eu queria que eu e você vivêssemos nosso batismo hoje de novo. Porque João Batista vem e começa a trazer um novo batismo, que já não era mais um batismo de que eu me purifiquei porque eu toquei no élder que estava impuro. Porque eu sou tão bom e ele é tão ruim, e eu que vou descer as águas aqui para me limpar dessa escória. Não. Esse batismo falava, porque eu sou impuro. Era batismo de arrependimento do seu pecado, da sua impureza. Ali ele trazia uma coisa totalmente diferente, totalmente nova, que era algo que ninguém sabia por quê. Porque ele era aquele que veio preparar o caminho do Senhor. Preparar essa mudança de pensamento. Preparar esse entendimento de que por nossas obras nós não podemos ser salvos. Nós não podemos, por mais bonzinho que você seja, por mais legal que você seja, por mais generoso com os pobres, por mais de tudo que você possa fazer, você nunca poderá ser bom o suficiente para alcançar o benefício da morte e ressurreição de Cristo. Nunca. Nós temos uma natureza impura. Nós temos pensamentos maus. O que mais me preocupa é quem acha que não peca nunca. Esse é que eu fico mais assim, preocupada. E quando a gente acha que a gente está sempre certo, que o outro é que está errado. É como se fosse essa tradição antiga antes de João Batista, eu tenho que me lavar por causa da impureza do outro. A diferença de Jesus. Jesus sendo o único santo e puro que existia. O único. Ele entra ali e aceita que toda a nossa impureza viesse sobre ele, para que ele pudesse acabar com aquela impureza. No batismo, então vem João Batista e traz aquele batismo. Cara, é porque você é impuro, porque eu sou impuro, porque eu preciso me lavar da minha própria impureza. Esse era o batismo que veio de João Batista. E Jesus também batizava. E agora nós temos o batismo do tempo da igreja, que a gente pode dizer que foi inaugurado logo depois do descer do Espírito Santo, onde Pedro prega para aquela multidão de pessoas, e eles falam, como posso ser salvo? E ele diz, se arrependam e desçam as águas do batismo. Aí vem uma coisa mais profunda ainda do que de João Batista. E é o que Deus tem nos chamado hoje para viver. Mesmo eu que sou batizada, gente, desde 1979. 79. É muito tempo. Eu preciso reviver meu batismo sempre. Me identificar com Cristo nessa morte, todos os dias. O batismo é um símbolo, e quando chega esse símbolo de batismo, vem aquele símbolo assim, agora, você se identifica com Cristo na morte dele. Antes de Jesus morrer, não tinha ainda, né? Jesus não tinha morrido, eles não tinham entendido, eles não sabiam direito, eles só se arrependiam do seu mal e sabiam, e aí muitas vezes eles precisavam ser batizados, eu acredito, né? Porque fala assim, ops, pequei de novo, deixa eu voltar lá para me arrepender.
Já não era mais o batismo de ser contaminado pelo outro, mas por si mesmo. Na Bíblia não diz isso, tá? Não fala isso, tanto que a palavra de Deus é um só batismo. Mas o batismo que veio logo depois da morte de Jesus, e como os apóstolos testificaram e falaram e ensinaram, era aquele batismo já, que era um arrependimento, mas um arrependimento onde falava assim, eu quero morrer para o velho homem que havia em mim. Eu quero agora renunciar à minha vontade. Eu quero renunciar os meus desejos carnais, eu quero renunciar à minha carne e me identificar com Cristo na cruz, porque o que Cristo fez na cruz foi renunciar, abrir mão de toda a sua vontade. Lembra da oração de Jesus no Getsêmani? Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja segundo a minha vontade, mas a tua vontade. Quando eu me identifico com Cristo, eu abro mão da minha vontade para fazer a vontade do Pai. Como eu me identifico com Cristo, eu tenho o mesmo sentimento que havia em Cristo, eu tenho que renunciar ao orgulho, que diz em Filipenses, tenham vós os mesmos sentimentos que haviam em Cristo. Vou falar na minha língua aqui, tá? Para todo mundo entender. O cara era o criador do universo, estava no céu, ele era ali, um com Deus, um com o Pai. Ele é Senhor de todas as coisas. E Ele se fez homem, se fez servo, se despiu de toda a sua majestade, para que você fosse salvo. Ele se humilhou, e se humilhou até a morte de cruz. Isso é se identificar com Cristo. Abrir mão do nosso orgulho. Deus quer te dar uma vida com as bênçãos da ressurreição. Mas é necessário se identificar com Ele. É necessário lembrar do seu batismo. Há um só batismo. Porque naquele momento é uma declaração. É uma declaração. Naquele momento é uma declaração, Senhor, eu quero viver para Ti todos os dias da minha vida. Senhor, eu reconheço que eu tenho várias falhas, e tem coisas que eu não dei conta de mudar ainda. Mas eu quero me despir de mim mesmo, de toda a minha arrogância, de todo o meu orgulho, de todas as certezas da minha lógica, para me entregar totalmente a Ti. E a partir do batismo, cada vez que a gente toma a Santa Ceia, nós estamos relembrando isso. Relembrando essa identificação. Hoje, quando você comer do pão e beber do suco de uva, entenda que você está ali de novo falando. Quando falar comer a carne e beber o sangue de Jesus, eu me identifico com Cristo na cruz, eu levo o meu corpo, eu levo a minha vontade até a cruz de Cristo, é isso que significa. E eu recebo a bênção da ressurreição. Ah, que coisa poderosa. Em João 11... no momento de total desesperança, na morte de Lázaro, Jesus faz uma declaração, que a gente usa muito em velório, mas na verdade essa declaração é para usar agora, né? Quando alguém morreu não, só para consolar. A gente sabe que quem morre no Senhor, não morre, só está dormindo, e já vai acordar no céu. Eu tenho a minha convicção de que é assim, porque Jesus falou para o ladrão que estava do lado dele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então eu acredito disso. E ele traz uma declaração assim, no versículo 25, declarou-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A gente sempre lê essa passagem só com essa conotação da vida eterna.
Mas, na verdade, a palavra de Deus diz que nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados. E o momento em que nós nos identificamos com Cristo e o recebemos como Salvador da nossa vida, aonde havia morte, veio vida. Eu sei que isso aconteceu comigo. E acredito que aconteceu com você. Quando a gente se identifica com Cristo na sua morte, o nosso papel é identificar-nos com Ele na morte. Isso a gente faz. E então Ele vem e traz a bênção da ressurreição. Essa bênção não depende de nós. Ele que traz. Quando eu morro para mim mesmo, Ele traz a vida. Quando eu aceitei Jesus, eu conto isso. Mas tem pessoas novas aqui que talvez não tenham ouvido. Eu estava uma pessoa muito amarga, muito triste, chata. Eu sou chata normalmente assim, sabe? Eu melhorei bastante. Mas, chata que eu tinha dó. Hoje, pensando, eu tenho dó de quem cuidava de mim naquela época, né? Que era minha irmã e meu cunhado, mais velha. Mas eu estava assim, amarga, triste, com pensamentos ruins. Não de tirar minha vida, nunca tive esse pensamento, mas pensamentos ruins. Não tinha chegado a fazer nada assim, errado, mas eu sei que eu estava indo para um caminho de destruição. Eu estava começando a trilhar um caminho de destruição na minha vida. E o dia que eu aceitei Jesus, que eu sempre conto, né, que eu fui na igreja para paquerar o Marco, porque eu descobri que ele ia na igreja. Aí eu fui também. Mas eu cheguei lá, e Jesus falou comigo imediatamente. Eu sabia que Ele estava me chamando, e no primeiro apelo eu fui à frente. Eu quero Jesus. Eu nem sabia direito o que era aquilo. Mas eu só fiz uma oração. Senhor, eu entendi o teu chamado e eu te quero. Gente, no dia seguinte, uma paz invadiu meu coração. Que só acordava mal-humorada, tudo, eu acordei cantando. Eu lembro disso. Tinha 17 anos. 16, né? Não tinha feito 17 ainda. Quando a gente se identifica com Cristo na morte, começa a vir o poder da ressurreição. A nossa escravidão do pecado, a escravidão da arrogância, a escravidão de querer, tem que agradar os outros, da falta de aceitação, ela é pela liberdade que temos em Cristo. O sentimento de abandono, de orfandade, de diante de dificuldades, a gente não ter para onde ir, é substituído por uma paternidade de amor. A morte que havia dentro de nós é substituída por vida. E se eu começar a falar aqui, gente, tem uma lista interminável dos benefícios da ressurreição. Mas hoje, eu quero falar para você, vamos reviver nosso batismo hoje? E você que não é batizado, eu quero te convidar a se identificar com Cristo na morte. Mas pastor, eu não estou preparado. Irmão, não existe isso. Se você me mostrar isso na palavra de Deus, eu acredito. Só que eu já vou te contando que não existe isso. As pessoas aceitavam Jesus e imediatamente eram batizadas. Porque nessa hora, Jesus não ficou assim orando para Deus, falando, Senhor, espera um pouquinho uma cruz, porque eu não estou preparado. Ninguém está preparado para morrer, para matar sua carne. Você nunca vai estar preparado para o batismo. Só precisa de uma decisão.